Shalom, shalom. Ainda retomando nossas aulas sobre o mês de Elul Tishrei. São meses que eles estão muito agregados uns aos outros. Então, nós estamos falando um pouquinho ainda sobre Selihot e vamos tentar concretizar a ideia de Selihot e retomar o assunto que nós já falamos semana passada, no shur anterior, que já foi iniciando a falar sobre o Rosh Hashanah. Então, o mês de Elul é um mês que ele é de misericórdia. Selihot nada mais é do que pedidos de perdão, pedidos de desculpa a Hashem. Ela marca esse período, marca todo esse mês para os Sfaradim e para os Ashkenazim, somente na última semana que vai ser feito. Então, da onde surgiu, qual é a interpretação, da onde vem essa ideia de que a partir do início do mês de Elul até Yom Kippur se faz Selihot? Quem sabe por quê? O que aconteceu nesses 40 dias? Esses são a última subida de 40 dias de Moshe no Har Sinai. Então, Moshe, em Pessah, ele sobe em Pessah e desce em vésperas de Shavuot. São 50 dias, porém ele fica 40 dias em cima, desce, sobe. 40 dias ele desce. Na verdade, ele não sobe em Pessah, me desculpa. Ele sobe 40 dias antes de Shavuot. Ele sobe em Shavuot e fica lá em cima 40 dias. E desce em antes de Shiva Asar Betamuz, uma semana antes. Sobe novamente, aí ele encontra o bezerro de ouro no Shiva Asar Betamuz, sobe de novo. Desce agora, hoje, a última descida de Moshe, e sobe amanhã de novo. Então, de hoje para amanhã, ele preparou as últimas tábuas, as segundas tábuas. Essa é a data que que Moshe Rabbeinu estava preparando as últimas tábuas, as segundas tábuas dos Aseret HaDibrot. E agora ele sobe de novo e fica até Yom Kippur. Isso aí é a última subida de Moshe. E nessa última subida de Moshe Rabbeinu, ao Har Sinai, de 40 dias de extensão, ele escuta Hashem pronunciar o quê? O que é pronunciado nesse momento? Moshe vê as costas de Deus e é pronunciado o quê? Os atributos de misericórdia. Muito bem, Tzhak. São pronunciados os 13 atributos de misericórdia. Os 13 atributos de misericórdia são o que contemplam e são a essência do Selihot. Por quê? Moshe, ele pede para Hashem ensinar como pedir perdão. E Hashem passa e Moshe vê as costas, bem entre aspas, de Hashem, e é pronunciado pronunciamento dos 3 atributos de Hashem, e aí é quando Moshe fica de face no chão e fala, então nos perdoa. E Hashem diz, Salachti kidvarecha, eu perdoei você conforme a tua palavra. Então Hashem dá o mérito do perdão, porque Moshe entendeu como funcionava esse pedido. Então, realmente, o Midrash fala que Moshe viu o nó do tefilim de Hashem, que aí ele viu as costas de Hashem, que ele viu várias coisas. Porém, todos esses ensinos são agáticos, são midrashim, são parábolas para ensinar várias coisas. Cada coisa que os nossos sábios dizem que Moshe Rabbeinu viu tem uma ligação. Por exemplo, tem a primeira ligação com o relato da criação. Também foi revelado para Moshe o relato da criação. Shalom Edson, tá o pessoal reunido aí, nosso shiur. Então, primeiro dado que nós temos é que Moshe vê as costas de Hashem,
que era a glória de Hashem. Hashem fala, eu vou fazer passar a minha glória diante de você. Então nós entendemos que foi revelado para Moshe a criação, que também tem local nesse momento da história, que é a criação inicia no dia 25 de Elul. É tudo midrash, é tudo parábola. Tem que entender o que cada coisa significa. Então, quando ele vê as costas, ele vê o passado. E por que Hashem fala, ninguém vai ver minha face? Se as costas é o passado, que é a glória do que tudo que Hashem fez, a face de Hashem é o quê? O futuro. É revelado determinadas coisas para Moshe do futuro, porque ele era um profeta, porém não tudo, ele não pode ver tudo. Então, as faces de Hashem, qual é a real visão de Hashem do mundo, ninguém pode compreender. Então, nossos sábios também atribuem frases a Moshe nesse momento. São muitas vezes frases contraditórias, que não relata natural, que Hashem, a pergunta de Hashem, a pergunta de Moshe para as respostas de Hashem, desse relato que se deu nesse momento, dos 3 atributos. Hashem diz, nesse relato também, eu terei misericórdia. Quem quiser ter misericórdia, perdoarei quem quiser perdoar. Essa é a resposta de Hashem para uma pergunta, mas não tem a pergunta. Então, a pergunta de Moshe é, como pode um justo sofrer e um rachá prosperar? Essa foi a pergunta de Moshe. Moshe queria entender o sistema de julgamento de Hashem. Então, Hashem diz, eu vou perdoar para quem quiser perdoar, e tem misericórdia para quem quer ter misericórdia. O que isso quer dizer? Não quer dizer que Hashem faltou com respeito a Moshe, ou que Hashem falou, olha, eu faço o que eu quero da vida. Não. Hashem quis dizer, o meu sistema de julgamento jamais pode ser compreendido pelo ser humano. Jamais vai poder ser compreendido pelo ser humano. Então, por mais que para nós, pareça injusto, como Hashem disse, eu faço o que eu quero. Para nós pode parecer injusto, para Hashem não. Por que para nós é injusto? Porque a gente tem uma mente focada numa fagulha da humanidade, numa fagulha da existência humana. Enquanto a existência humana ela é complexa e é orquestrada como um todo. Então é isso que é ver as costas de Hashem. Primeiro foi visto o Bereshit, relato da criação. Segundo, também isso é o que é a glória de Hashem, tudo que ele criou, e a gente continua ainda revelando a glória de Hashem até hoje em dia. Então, por exemplo, grandes cientistas judeus religiosos, eles falavam, por exemplo, o Einstein, falava, eu vejo Deus nas matemáticas, eu vejo Deus em tudo. Por quê? Porque ele entendia que essa era a glória de Hashem. Entende? Então, essa é a primeira coisa, a glória de Hashem. Quando fala também que nesse mesmo ponto foi visto o nó do tefilim de Hashem, Hashem usa tefilim, o primeiro de tudo. Hashem usa tefilim. Evidente que Hashem não usa tefilim. Sabemos disso, não precisa nem essa pergunta. Mas tem pessoas que falam, não, ele usa. Por quê? Porque são pessoas que não estudou pouco, não conseguem entender ainda a palavra dos nossos sábios, que muitas das vezes é contraditória. Como é isso? Então, se você falar eu até falo, se fosse Rambam falando isso, eu acharia um problema. Como não foi Rambam que falou, que ele não é literal, Rambam é literal. Se foi outro sábio que escreveu, a gente tem que procurar uma saída para isso. Então, nó do tefilim. Nó do tefilim é desse tamanhozinho. Não é pequenininho? É um nó. Então, tudo isso que o Moshe viu, tudo isso que nos foi relatado, Bereshit, toda essa glória que nós temos contato, é isso aqui. É uma coisinha desse tamanhozinho. A glória de Hashem não pode ser medida, não pode ser contemplada. Então, o que Moshe viu foi desse tamanhozinho da glória de Hashem. E aí a gente tem vários relatos, e o Talmud, Masechet Brachot, relata, já que os sábios falam que Hashem usa tefilim, o que está escrito no tefilim de Hashem? Entende? Então, tem no Masechet Brachot, eu não lembro os psukim de cor, mas tem. Na Masechet Brachot também não lembro a página, eu sei que está lá depois das 10, 11, por aí, se eu não me engano. Eu estou muito enganado. E aí fala de quais são os psukim, as passagens, os trechos, que também se encontram dentro do tefilim de Hashem. Por quê? Porque já que o tefilim é a glória do judeu, o tefilim de Hashem, já que ele usa, também tem que ter textos que relatam a sua glória. Então, eu não lembro os textos, porém, todos os textos dizem referência à grandiosidade de Am Israel. O que isso quer dizer? Que a glória de Hashem se reflete em Am Israel. Tá ok?
Já que estamos falando nisso, antes de retornar aqui a Selechot, também tem também tem conexão com Selechot, com esse período de perdão. E quando nós usamos tefilim? Quando fazemos tefilá. E se Hashem usa tefilim, ele faz tefilá? Hashem reza? É uma pergunta. Rabi, alguns dizem que ele reza, né? Mas aí tem todo um contexto cabalístico por trás dessa questão toda, né? Para mim é muito simples. Ele é Deus, ele não precisa rezar. Ele não reza, né? Para mim, ele não precisa rezar, não. Hã? Claro, Hashem reza. A gente estudou tefilá agora há pouco tempo, não estudamos tefilá? Há 4 semanas. A nossa principal concepção de tefilá é: nós rezamos para Hashem ou rezamos para nós mesmos? Qual para nós mesmos. Para nós mesmos. Para nós mesmos. Então, se Hashem reza, ele reza para quem? Para si mesmo. Então, qual é a reza de Hashem? Muito bom, Arnaldo. Muito bom, Arnaldo. Muito bom. Hashem disse que eu possa fazer lifnim mishuratadim. Muito bom. Que eu possa fazer, vou escrever aqui, o Arnaldo escreveu. Esse é o pedido de Hashem para si próprio, um dos pedidos que ele faz, que eu possa fazer lifnim mishuratadim. Hashem diz para si próprio, ele se julga a si mesmo, como nós fazemos. Nós, no nosso momento de tefilá, nós entramos em reflexão. Esse é o momento de Elul, esse é o momento de toda essa tefilá que nós fazemos, tanto na tefilá do dia a dia, quanto esse momento que nós estamos. E Hashem... dá para explicar melhor aí para mim, por favor? Dá. Então, nós estamos falando sobre o momento de Elul, sobre o que aconteceu nesse período de 40 dias, de 1º de Elul até 10 de Tishrei, que é Yom Kippur, e entramos no tema que contempla o tema, né, que é a última subida de Moshe ao... Não, Rav, Sim, então, vou chegar aí na tua pergunta. Eu sei que a tua pergunta é sobre Hashem reza. Nesse último momento, nessa última subida, Hashem revela a sua glória para Moshe. Os nossos sábios, quando vão dizer o que Hashem revela, dizem, primeiro, na Torá Moshe viu as costas de Hashem, e nós explicamos, ver as costas de Hashem quer dizer ver o Bereshit, ver o Gênesis, ver isso. Isso é a glória de Hashem, tudo que ele já fez. Só que os nossos sábios também dizem que isso também é o nó do Tefilim de Hashem, ou seja, tudo isso que nós temos relatado até hoje da glória de Hashem, ou que nós podemos contemplar, nós podemos pensar de quão grande é Hashem, é isso, perto do que ele verdadeiramente é. Ok? E já que ele usa um tefilim, entre aspas, ele não usa de verdade, mas já que foi dito que ele usa, então os nossos sábios fazem perguntas sobre isso. Ok? Primeira pergunta é o que tem no tefilim de Hashem escrito dentro. Então os sábios dizem, são passagens que relatam a glória de Israel, e a glória de Israel aqui na terra refletem a glória de Hashem nas alturas. E se ele usa um tefilim, evidente que ele também deve fazer tefilá, porque o judeu usa tefilim quando faz tefilá. Então, primeira pergunta, Hashem faz tefilá? E segunda, se ele faz, o que ele faz de tefilá? Qual é a tefilá dele? Entendeu? Nós, quando fazemos tefilá, fazemos para Hashem ou para nós? Para nós. Para nós. Porque Hashem, primeiro, ele já sabe tudo. Ele já sabe o que a gente precisa. Ele já sabe. Então, se a gente reza e fala, Hashem, eu preciso de tal coisa, você acha que ele não sabia disso? Ou você acha que ele está sendo injusto ou que ele não está vendo a tua situação? Devemos fazer as tefilot. Porém, a gente está analisando a tefilá friamente, tá ok? Isso é uma análise fria da tefilá. Desculpa aí, a minha internet caiu. Tá ok. Voltou agora. Então, a gente está voltando a analisar a tefilá. Tá ok, Eudá? Certo. Então, Hashem, nós oramos para nós mesmos. Por quê?
nós fazemos uma análise de nosso comportamento, e em cima dessa análise, em reverência ao Criador, nós consertamos a nossa vida. Consertando a nossa vida, Hashem agora pode dedicar o seu favor a nós. Ele pode, de novo, referente a esse trecho, voltar as suas faces sobre nós. Primeiro que Hashem não tem face, então o que quer dizer? Voltar o seu favor sobre nós. Hashem vai nos agraciar com sua misericórdia, e a sua misericórdia também contempla todas as nossas necessidades de vida, do dia a dia. Então Hashem reza para si próprio e ele diz que eu possa fazer Lifnim Mishurat Adim. Lifnim Mishurat Adim é que eu possa julgar as pessoas melhor do que elas, que eu possa dar um julgamento favorável melhor do que o que elas mereçam. Isso é o que Hashem pede. Ou seja, uma pessoa fez um pecado que merece caret, que merece extirpação, ou que merece uma morte, ou que ela mereça ser esquartejada, trombar de carro, e sei lá, tem várias mortes que podem ser executadas de diversas maneiras, de acordo com o Beit Din dos céus. Hoje nós não temos mais as penas do nosso Sanhedrin. Somente o Beit Din do céu pode executar penas hoje, e executa. Então vamos supor que eu tenha sido merecedor de uma pena de ser, sei lá, trombar de carro. Um exemplo, Chas v'Shalom, Lo Aleinu, Lo Alai. E aí eu peço perdão e me arrependo. Então o meu din, o meu julgamento é trombar de carro e, entre aspas, morrer. Por exemplo. Porém, quando eu peço perdão a Hashem e me arrependo, por exemplo, um ladrão, ele vai e rouba no Brasil, ele falar para o juiz que ele está arrependido, vai diminuir a pena dele? Vai eliminar ele da pena? Jamais. Um arrependimento não elimina uma pessoa da pena. Pelo menos não nos Beit Din da terra. Porém, no Beit Din dos céus, no Beit Din dos céus, Hashem pode vir e perdoar. Então ele vai fazer o quê? Lifnim Mishurat Adim. Vai dar o perdão da pessoa para a pessoa, ainda que ele tenha sido merecedor de uma pena severa e etc. Então isso é o pedido de Hashem para si próprio. Compreendem isso? Ficou difícil demais entender. Eu posso repetir a explicação. Ou seja, Rabi, Hashem reza para que ele haja sempre com misericórdia para conosco, né? Exatamente. O que isso quer dizer? Que Hashem reflete. Rezar é refletir sobre as coisas. Hashem age e ele reflete sobre a sua ação. É basicamente isso. E esse é o sentido da tefilá sobre nós, que tem que exercer sobre nós. Compreendem? Bravo. Sim. Karet é literalmente cortar? Karet é extirpar. Essa extirpação da karet, que diz que está escrito na Torá, é extirpação do Olam Rabá, do mundo vindouro, ou da vida eterna, e etc. São vários. Esse é o sentido prático da tradução. Posso fazer minha pergunta agora? Pode fazer. Quando o Eterno perdoa, mesmo assim eu sofro a pena ou eu estou livre da pena? Em Yom Kippur, nós não somos livres da pena. Em Yom Kippur nós fazemos um pedido que é para Hashem distribuir a nossa pena em longos anos. O que isso quer dizer? Por exemplo, vamos supor, é um exemplo, tá? Que eu tenha cometido determinada averá, determinada transgressão, e eu mereça ficar pobre hoje. Eu era um milionário, ou era uma pessoa rica, e a minha pena foi perder toda a minha fortuna. E eu tenho uma fortuna de R$1 bilhão, por exemplo. Então, o que isso quer dizer? Eu fui pedir perdão para Hashem, e Hashem perdoou, falou, não. Então tá bom, ele realmente pediu perdão de verdade. Então o que Hashem vai fazer? Vai deixar ele ficar pobre hoje? Não, a pena dele é perder 1 bilhão, não é? É perder 1 bilhão, porque ele ia ficar pobre hoje. O que Hashem vai fazer? Vai pegar esse 1 bilhão,
ele tem 30 anos, ele vai viver mais 50. Então a gente vai falar, esses 1 bilhão, ao invés de ele perder tudo hoje, ele vai perder do acordo desses 50 anos dele. Entendeu a ideia? Ou seja, vamos supor que a tua pena era, que a pena de determinada pessoa era trombar de carro e ficar, e receber uma dor muito grande, muito grande. Ou um Hasve Halila, ficar paraplégico, vamos supor. Tá bom? Então a pena de determinada pessoa X, porque ela fez determinada haverá X, era ficar paraplégica de acordo com o Beit dos céus. Esse foi o julgamento da pessoa. Então Hashem o que vem e faz, ele distribui essa dor de coisas em determinados anos. Compreendem? Poderíamos dizer que seria os 40 anos do deserto. Seria os 40 anos do deserto para... Mais ou menos, os 40 anos do deserto eu não tenho certeza plena de que foi uma pena. Na verdade, eu entendo os 40 anos do deserto como uma execução da própria vontade divina. Eu não entendo que Hashem tinha como ideia inicial levar o povo para cá, para Israel. Eu não entendo que Hashem queria fazer isso. Ele ia fazer, não para essa geração. Compreende? Ele ia fazer. Eu acho que é um plano. Hashem tinha um plano. Tira do Egito, vamos fazer assim, vou fazer assim, porque eles vão pedir para fazer isso, e aí eles vão fazer isso, e aí vai acontecer isso. Entendeu? Então, por exemplo, tudo o que Hashem faz é arquitetado, é orquestrado. Então, quando nossos sábios vêm e falam, a gente está estudando, entendeu? Uma parada no Maaseh de Rabi Eliezer. Maaseh de Rabi Eliezer é um livro que fala assuntos elevadíssimos espirituais, dificílimo de compreender. Até por isso eu parei um pouco de traduzir, porque eu vi que ninguém estava entendendo nada. Estava lendo e entendendo literalmente, achando que era bonito e era isso. Na verdade, não é bonito e não é isso. Tem muita mensagem dentro de poucas palavras. E ele relata sobre a criação. E ele fala que Hashem criou 10 coisas antes da criação. A Torá, a boca da terra, a mula de Bilan. Entre elas, tem 2 coisas que são importantíssimas. Hashem criou antes da criação a Teshuvá e o nome de Mashiach. O que isso quer dizer para nós? Hashem, quando ele criou Adão sabendo que Adão ia errar, ou melhor, para errar, ou não, ele criou Adão para ser 100% puro para sempre. Vejam vocês, Hashem criou os anjos para não errarem. Os anjos erram? Não. Não. Ele criou o homem para errar, né, Ravi? Hashem criou o anjo para não errar. E o anjo não erra. O homem para errar. Hashem criou o homem para errar. O sol para dar volta, para ficar parado, e a terra para dar em volta do sol. A terra dá a volta em volta. Ela erra? Não erra o caminho. Hashem criou, sei lá, a aranha para comer a borboleta. A aranha come a borboleta? Até hoje. Sim. Alguém vê a aranha comendo boi? Não vê. Então Hashem cria as coisas de uma forma. Então Hashem criou o homem para quê? Para errar. Errar. Básico, isso Ravi, talvez eu não acredite que o Eterno criou o homem para errar, mas para que ele escolhesse. Hashem, os sábios dizem que quando Hashem foi expulsar Adão do Éden, Hashem sorria enquanto Adão chorava. Porque Adão ia crescer, Ravi. É um midrash. Entende? Então Hashem criou o ser humano para isso. Vamos tentar voltar um pouco para o nosso choro. Tá bom? Hashem, ele comanda a criação, ele arquiteta a criação, ele dirige a criação. A gente não tem tanto livre-arbítrio quanto a gente pensa que tem. A gente tem livre-arbítrio dentro de nós, no interno, no bifinim. Externo, a gente não tem tanto livre-arbítrio assim. Quer uma prova disso? Fala, eu quero ganhar na Mega Sena e vou ganhar na Mega Sena amanhã. Você tem livre-arbítrio para isso? Ravi, na verdade, se tudo que acontece por vontade de Hashem, sim, é óbvio que já está tudo. Se acontece por vontade dele, o livre-arbítrio que você exerce é alguns quesitos próprios mesmo. Pouquíssimo. Esse livre-arbítrio não é tão existente assim. Ele existe numa esfera interna do ser humano, onde nós temos algumas opções. Então nós estamos, uma comparação para isso todos nós estamos aqui dentro de um trem.
o que acontecer dentro desse trem, ele vai chegar na estação final. Entendem como é a obra de Hashem? Não importa o que a gente fizer, a gente vai chegar na estação final. Tá todo mundo dentro do trem. Se eu quiser dormir no trem, eu vou dormir. Se eu quiser ler um livro dentro do trem, eu vou ler. Se eu quiser comer dentro do trem, eu vou comer. Porém, isso interfere no trânsito do trem, aonde esse trem vai chegar? Não interfere. Então, o nosso livre-arbítrio não é tão arbítrio assim, não é tão livre assim. Ele é muito condicional. Tá bem? Então, eu entendo também dessa maneira, como os nossos sábios dizem, que Hashem criou o ser humano com um clique para ele errar, ele estava condicionado a errar. Condicionado a errar. Então, era impossível que não errasse, porque se Hashem quisesse ter criado Hashem para não errar, ele teria criado o Adão para não errar. Ou vocês acham que Hashem é impossível para Hashem isso? Hein, Rabi? Não é. Sim. Digamos assim, pegando essa metáfora que o senhor falou, o trem vai chegar, não importa como, né? A única coisa que vai, digamos, ser diferente, entre aspas, é a forma como nós vamos chegar lá. Né? Se vai ser com mais misericórdia, com um pouco mais de julgamento, dependendo aí diretamente do mínimo de livre-arbítrio que a gente tem, né? Exatamente. Então é isso que a gente fala, dentro de nós que muda. É nós como pessoa, no nosso macro, a gente tem uma influência muito pequena, se a gente for analisar nas nossas esferas de convívio, a gente tem uma influência muito pequena, muito no todo como um todo. Então, por exemplo, uma pessoa que faz techuvá, um judeu que tenha feito techuvá, isso aqui a gente também analisa na questão temporal curta nossa, né? Mas se nós formos analisar assim, que influência que determinada pessoa tem que morando numa ilha do Havaí, sei lá, em Papua Nova Guiné, que ele fez techuvá lá hoje. Não tem tanta influência, entende? É no macro dele, na sua vida, na sua família, na sua esfera de existência, ela faz diferença, entende? Agora, numa esfera global, leva séculos, milênios para poder fazer uma diferença realmente muito grande. Compreende? Rabi, certa vez eu vi uma comparação de que Hashem é como um jogador de xadrez, que é o mestre, né, do xadrez, que ele prepara uma jogada e diz assim, daqui a 10 ou 12 movimentos eu vou dar um checkmate. Ou seja, ele vai induzindo a pessoa para chegar onde que ele quer que ela chegue. Exatamente. Então, é bem isso. A Hashem vai fazer o que ele quer fazer. Então, a gente voltando lá para a primeira pergunta, os 40 anos do deserto, eu não acredito que tenha sido tanta casualidade. Para mim, não foi casualidade nenhuma. A Hashem não tinha ideia nenhuma de levar o povo para o Egito, para Israel direto. Por quê? Quando que esse povo ia receber a Torá? Quando que esse povo ia receber o perdão? Se a Hashem não tivesse perdoado na presença de Moshe Rabbeinu, vocês acham que ia ter outro grande profeta com capacidade de fazer o Hashem decretar o seu perdão para Israel? Que outro profeta conseguiria fazer com que Hashem perdoasse Israel em um erro como esse? E errou muito. Israel errou com ídolos e ídolos depois. Entende? Então, Rav, com todo respeito ao nosso povo, né, passando esses 40 anos ali, aprendendo, e a duras penas ali, eles entraram e pisaram na bola. Se eles entram de imediato, a catástrofe ia ser gigantesca. Seria gigantesca. Muito, porque eles não teriam nem tempo de se preparar para entrar. Se pisaram na bola depois de 40 anos, demorou um pouco de tempo ainda, né? Mas se pisaram na bola com essa preparação, imagina se não tivesse tido essa preparação. Então, a Hashem arquitetou tudo de uma determinada maneira com que acontecesse isso. Então, eu acredito que a Hashem sempre arquiteta tudo. Entende? Ele vai e prepara coisa para fazer ali. Ele sabia que hoje a gente estaria aqui nessa situação. Só que aí vem um problema, porque isso se a gente falar dessa maneira, o ser humano ele não tem tanta escolha. Esse ser humano não tem escolha, então a gente vai ser julgado pelo quê? Ok? Então vamos lá. Como que nós podemos entender? Deixa eu concluir aqui uma ideia de como que a Hashem vê o mundo, para vocês entenderem muito bem, como que a Hashem vê o mundo na esfera do livre-arbítrio, tá bem? Uma árvore. Imaginem vocês numa árvore.
Daquela que tem aquelas folhinhas bem pequenininhas, sabe aquela, eu não sei como chama, não é sete copa. Tem uma que tem uma folhinha bem pequenininha, é gigante, bem, e uma folhinha pequenininha. Pensa nessa árvore, todo mundo. Eu não lembro, é uma árvore bem comum na minha região do Brasil de São Paulo. É uma árvore que ela é grande, frondosa, e as folhinhas, milhares de folhinhas pequenininhas. Isso é a vida de uma pessoa. Quando Hashem olha a vida de uma pessoa, é assim que ele olha. Então ele vai ver o tronco, é um tronco só, é onde a pessoa nasce. Ok? Conforme vão saindo os galhos, são as escolhas da pessoa. Então Hashem saberia o que se daria com você em qualquer escolha que você tivesse tido na sua vida. Hashem sabe o que vai acontecer com você amanhã, se você acordar às 6h59 da manhã, se você acordar às 7 da manhã, se você acordar às 7h01 da manhã, 7h02 da manhã, todas as hipóteses que possam acontecer sobre a sua vida amanhã, e tudo que possa acontecer de amanhã para o resto da sua vida, Hashem sabe. Hashem sabe que se você tivesse acordado às 6h59, por exemplo, um exemplo, tá? 6h59, você teria passado no sinal verde. Mas como você acordou às 7, você trombou num carro e você conheceu uma fulana e você começou a ter contato com ela e você se apaixonou por ela e casou com ela e vai ter 5 filhos e 5 filhos. Entendem essas hipóteses? Hashem sabe. Todas. Possíveis e imagináveis. Então essa é a nossa vida, é uma árvore. Hashem, quando ele olha a existência da humanidade, nós falamos isso num shiur passado, que Hashem olha como uma mesa aposta. Não tem passado, presente e futuro para Hashem. Hashem vê tudo, em todas as hipóteses. E é assim que Hashem vê. Então a vida de uma pessoa é como uma árvore, de novo, que é o tronco, é o nascimento. Cada abertura de galho é uma hipótese de situação que a pessoa se encaminhe, e todas as folhas dessa árvore são as hipóteses de fim de vida de uma pessoa. Hashem conhece todas. Rabi, eu tenho aqui uma indagação a respeito desse suposto livre-arbítrio aí. Sim, pode perguntar. O livre-arbítrio não seria uma nomenclatura filosófica para expor uma suposta liberdade humana, não? Ou seja, em resumo, entre aspas, o homem tem livre-arbítrio, mas o Criador já sabe todas as coisas, né? Então, Barra, entende que... lembra da árvore? Pensa nessa árvore. Certo. Quando você nasce, Hashem já viu essa árvore inteira. Ele já tem conhecido essa árvore inteira. Todas essas hipóteses que podem se dar na sua vida como um todo. Porém, vai caber a você escolher qual folhinha dessa, de toda essa árvore, que você vai parar no fim. Entende a diferença? Poderíamos dizer que a partir do momento que você executa determinada ação, a partir daquela ação ele sabe o que é que vai se dar na sua vida lá na frente. Não, Hein, Rabi? porque entende que cada atitude não representa um fim. Cada atitude que você tem abre um leque de fins. Lembra que a árvore, quando cada galho que sai, quantas folhinhas tem no final? Entendeu? Então, uma atitude hoje vai levar você a um caminho. Porém, esse caminho nem sempre é o final. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que seguir num caminho de justiça, num caminho de techuvá, num caminho de bondade, num caminho de prática das mitzvot, etc, etc, etc. Pois não, Yitzhak? Não, só ia completar que o nome disso, dentro da física quântica, é multiversos. Multiversos. Então, Hashem conhece todos esses multiversos, se vocês preferirem assim. Hashem conhece todos. Todas as hipóteses possíveis e imaginadas estão diante de Hashem como uma mesa colocada. E para ele não é difícil. Para ele é isso. Entende? Voltando a falar ainda sobre, para concluir esse outro exemplo, um físico vem, constrói um revólver, ele mede o peso do chumbo da bala, ele mede quanto de chumbo, de pólvora ele vai por dentro dessa bala, ele mede a resistência do ar, ele mede as temperaturas climáticas e tudo. Vocês acham que esse engenheiro
não vai saber exatamente aonde essa bala vai parar quando ele atira esse revólver? Imaginem vocês, Hashem, projetando o universo. Vocês acham que ele não sabia onde ia parar? Entendem? Então, qual é a diferença do Adam Rishon, que nós falamos no show passado, que ele foi criado, transgrediu, pisou na bola, tudo, errou e também fez a sua techuvá no primeiro dia da criação. Ele fez a sua techuvá e Hashem entregou o perdão a Adam Rishon nesse primeiro dia, que é o Rosh Hashanah. Tá bem? Um pouquinho ainda sobre isso, é importante falar isso, que as pessoas têm uma ilusão de uma vida num panfleto dos Testemunhas de Jeová. Tem gente que tem essa ideia, que a vida vai ser daquele jeito, tem lá o leãozinho, o cara fazendo carinho no leãozinho, a mulher com a cobra no colo aqui, entende? A vida não vai ser assim, a Hashem nunca projetou o mundo para ser assim. A Hashem projetou o mundo para o leão comer o carneirinho, e o homem e o leão comem o carneirinho. A Hashem projetou o mundo para isso, não dá para viver. É engraçado essa piada, né? Eu vi no Facebook. Interessante, viu, Rabi? Só dando um complemento aqui, o Rabi Isaac Luiz, de abençoada memória, uma vez ele fez uma exegese nesse texto aí de Yeshayahu, capítulo 11, que o cordeiro deita lá com o leão, mas só que isso aí não é no conceito literal. É literal. Pois é. Entendeu? Bom, muito obrigado por citar as fontes. Eu sempre esqueço as fontes. Eu devia citar mais os rabinos, né? Porque às vezes fala assim, o rabino fala só as coisas da cabeça dele, mas às vezes não. Então, eu vou tentar citar mais fontes nos próximos Shurim Bezerrat Hashem. Mas quem lembrar, pode falar. Tem uma ideia de que, pensem vocês, Adão na criação. Adão na criação. Ele não tinha roupa, não preparava comida, comia do que nascia, não tinha responsabilidade nenhuma. O que Adão era? Mordomo. Um animal. Um cachorro, exatamente. Então, um cachorro, um animal. Não tinha Adão, não tinha noção do que é certo, bem e mal. Era um cachorro que você fala, senta, ele senta, levanta, ele levanta. Entendem isso? Adão não tinha cortou seu coração, mas Adão não tinha responsabilidade de vida. Não tinha. Adão, ele era como qualquer outro animal. Quer maior prova do que isso? O que Hashem faz passar diante de Adão para ele procurar uma auxiliadora? O que Hashem passa diante de Adão? Tá ficando bom, viu, Raviala? Hashem passa diante de Adão todos os animais. Ou seja, o que ele era? Como um animal. Ele não tinha nada. Ele tinha um jardim, uma mulher e fruta para comer. Entendem isso? Com ele comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que vem em Adão, a essência do que é um ser humano. Aí Adão se tornou um ser humano. Com o erro. Infelizmente isso. Com o erro, Adão se tornou um ser humano, porque Hashem, como voltando ao Midrash, que diz que Hashem sorria enquanto Adão chorava. Então, Adão chorava por quê? O que ele tinha feito? Não é comer o fruto. Outra coisa ele fez. Techuvá. Ele colocou... E se quando ele chorava porque ele fez techuvá, o que Hashem fazia? Sorria. Por quê? Porque o propósito da criação não era Adão ser perfeito. Hashem já tinha um monte de anjo perfeito. Não tinha por que ele criar mais um monte aqui embaixo. Hashem queria o quê? Criar, expressar a sua bondade para a humanidade. Esse é o propósito da criação do ser humano. Que Hashem pudesse expressar a sua bondade. Hashem pudesse ter servos. Então, tem
também esqueci o nome do rabino, que fala que Hashem se consultou com a Torá, e nós falamos isso semana passada, né, das consultas de Hashem. Então Hashem se consultou na Torá, se consultou com os anjos. Tana de Vei de Rabi Eliezer, tá isso. Então Hashem se consultou e disse: o que eu faço agora? Os anjos disseram: de que adianta um rei se o rei não tem súditos? Um rei que não tem exércitos? De que adianta? Então Hashem tinha que criar o ser humano. Hashem não é bom? Hashem não é amor? Hashem foi bondoso em criar os anjos, que nem consciência de si eles não têm direito? Existe bondade nisso? De verdade, não, de verdade, existe bondade nisso? Ou existe bondade em Hashem criar um ser que lhe deu a oportunidade de fazer as coisas certas e erradas, eles fazem as coisas erradas, esse ser se arrepende e Hashem perdoa esse ser. Aonde está a expressão de bondade do Criador? A Teshuvá. De novo, Hashem criou o mundo para que ele pudesse expressar a sua bondade. A bondade do Criador é expressa apenas por meio da Teshuvá. Então, sempre é apresentado para nós como concretizadores da obra de Hashem. Nós estamos para concretizar a obra de Hashem, seja na criação com a Teshuvá, porque Hashem criou o humano para que, entre aspas, errasse, e que aí pudesse fazer seu Teshuvá. Por isso que os textos de Yeshayahu, e que fala que, se eu não me engano, Yeshayahu são muito mal em Nevim, sempre já fui muito bom, hoje eu não sou tão bom assim, que fala que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram o que Hashem tem preparado para os tzadikim. Ninguém viu isso. Mas quem são esses tzadikim? É um tzadik que foi tzadik, sempre tzadik, ou é um Baal Teshuvá? Baal Teshuvá, né, Rav? Baal Teshuvá. Então, os nossos sábios do Talmud dizem, vocês veem todas essas expressões de Olam Rabá, todas essas alusões que está escrito na Tanakh sobre Olam Rabá, tudo isso que a Hashem vai criar para o Olam Rabá, tá vendo tudo isso? Isso não é nada comparado, isso é para os tzadikim, para quem sempre foi justo. O rapaz nasceu justo, viveu justo, morreu justo. Isso é para ele. Mas as pessoas que nasceram Orechaim, que nasceram em uma situação adversa, suplantaram essa sua situação adversa, sobrepuseram sobre ela a vontade do Criador, para essas pessoas que é guardada essa promessa de Hashem, que ninguém viu, só Hashem sabe que essas pessoas vão receber no Olam Rabá, de tão elevada que é chamada essas pessoas. Por quê? Porque eles concluíram com o objetivo do Criador. Compreendem isso? Tudo isso é expresso, e voltando ao nosso show de hoje, que é Teshuvá, que ainda é Elul, que já é preparação para Rosh Hashanah, tudo isso é expresso nesse momento. Rabi, Sim. Isso faz me lembrar a questão do bezerro de ouro. Segundo o comentarista Yad Mordechai, diz que o Eterno foi que provocou para que o povo caísse em pecado do bezerro de ouro. Para quê? A única finalidade é para que eles conhecessem a Teshuvá. Muito bom esse comentário, e eu vou agregar um pouco mais. Eu comentei, eu acho que alguma coisa relativa a isso, é uma repetição de um comentário que eu já devo ter feito. É um comentário muito bom, já devo ter feito isso em Shurim de Parashá da semana, com certeza já fiz, que é que 2 momentos da humanidade, o homem errou e errou com um propósito. O primeiro é esse, do bezerro de ouro, e o segundo é David com Bathsheba. Nesse momento, Israel errou como um povo, e Hashem entrega o perdão para Israel como um povo. E Adão errou como pessoa, e Hashem entregou o perdão para ele como pessoa. Se somente Israel tivesse pecado e David não, por exemplo, hoje, uma pessoa que transgredisse uma coisa muito terrível, e dissesse, não, Hashem perdoou o povo de Israel porque eram muitas pessoas, mas eu sou sozinho. Então, como eu estou sozinho, Hashem não vai me perdoar, então eu vou seguir fazendo as coisas erradas. Não, para essa pessoa também tem o caso de David Ameller.
Davi Amelech também errou sozinho, um erro grave. E Hashem também entregou o perdão a ele como pessoa, como indivíduo. Então Hashem ele tem a capacidade de perdoar, de entregar a Teshuvá para as pessoas, mesmo isoladas, seja uma pessoa só, ou seja todo um povo. Ou seja, a Teshuvá de Hashem não tem limite. A Teshuvá do ser humano, para alcançar o perdão de Hashem, porque o Hashem não faz Teshuvá, o homem faz Teshuvá, a Teshuvá do ser humano, para alcançar o perdão de Hashem, é ilimitável. Essa é mais ou menos a explicação para esse evento, para esses eventos. Então, apesar, para concluir nosso, mais ou menos as frases finais do nosso show de hoje, a gente vai conseguir falar mais um pouquinho, mas apesar do mundo ter sido criado no dia, quando Hashem disse Vaior, falamos semana passada, (25 de Elul). Apesar do mundo ter sido criado no dia 25 de Elul, nós comemoramos Rosh Hashanah como aniversário da criação em 1º de Tishrei. Por quê? Porque o propósito da criação foi para o ser humano. O ser humano tem esse papel de parceiro de Hashem na criação. O ser humano tem papel de concretizar a criação de Hashem nesse mundo. Tá ok? Então, o Elul, nós não vamos focar mais em Elul nos próximos Shurim. Elul nós já falamos muito. Não suficiente, eu sempre sei que sempre falta muita coisa para comentar. Vamos, Bezrat Hashem, se eu conseguir encontrar o Selichot, na próxima aula eu explicar o Selichot. Se eu não encontrar, eu vou tentar baixar um Selichot em hebraico e explicar para vocês como funciona, mais ou menos, o Seder Selichot. E, se não, no próximo show nós já continuamos falando sobre Rosh Hashanah. Vamos em Rosh Hashanah falar um pouco mais sobre a prática, porque é uma festividade que tem várias práticas, vários costumes de práticas e muitas dúvidas. Eu quero focar no estudo de Rosh Hashanah em um dos nossos shurim, não sei se no primeiro, sobre a questão da festividade ter 2 dias de guarda, 2 dias de festividade. É a única festividade que no mundo todo, inclusive em Israel, são 2 dias. Rosh Hashanah são 2 dias, tá ok? Mesmo em Israel, seríssimo, Rosh Hashanah. E vamos falar um pouquinho de alahot, de leis e costumes de Rosh Hashanah. E um pouco também, Bezrat Hashem, sobre o sentido de Rosh Hashanah, o conhecimento, agregar um pouco de conhecimento histórico também sobre Rosh Hashanah nos próximos shurim. Ok? Depois vamos falar sobre Yom Kippur, depois vamos falar sobre Sukkot, Bezrat Hashem, e assim, especialmente durante todo esse mês nosso de Elul. Pois não? As Selihotes, elas têm que começar a ser lidas a partir de amanhã. E amanhã no Shaharit, é dia 1º, né? Amanhã é dia 1º de Elul, não, a partir do dia 2. Do dia 2, mas é feito no Shaharit. Shaharit. Antes da Shaharit. Eu tenho eu comprei um Selihot, mas é Askenazi. Comprei na Sefer. Como? Eu comprei um livro de Selihot, mas eu acho que é Askenazi. Comprei na Sefer. Não tem problema seguir ele não, né? Não tem problema. Então, a partir do dia 2, a gente já começa a fazer um Shaharit, é assim? Isso. Você vai reparar que o livro de Selihot, ele tem para segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, não é, Tom? Então tá aí também com o Selihot dele. Então é dessa manhã, você vai fazer com determinados dias. Tem que lembrar, muito bem lembrado, de pular os atributos de Hashem. Porque você não está fazendo em Minyan, tá ok? Como não está fazendo em Minyan, não pode falar os 3 atributos de Hashem. Ok. Tá? Pode ler em pensamento, não pode pronunciar. Flávio, o senhor vai mandar em PDF? Ou tem já? Eu não fizemos o Selihot pelo Dvar Torah. Bezrat Hashem, a gente deve fazer
para o próximo ano. Talvez essa é uma das coisas que a gente precisa fazer. Em português não tem, online não tem. E vamos ver se a gente consegue fazer. Eu vou tentar achar em hebraico, eu consigo achar 100% de certeza que sim. Talvez em espanhol, português não tem. Certeza que não tem em PDF. Procurei, não encontrei. Então, eu vou ver se eu consigo encontrar algum, pelo menos para explicar como funciona na próxima aula e dar seguimento nos temas daí para frente. A partir do dia 2, Cleófas, o ideal é verificar mezuzá. Muito cuidado com mezuzot que andam aparecendo por aí. Vou mostrar uma para vocês. Que me mandaram essa semana. Tem muito sofrim por aí. Olha só. Deixa eu clicar aqui. Mandaram uma foto para dar uma olhada nessa mezuzá. Vamos ver se dá para vocês verem. Não dá para focar, eu acho. Não dá para focar. Toda borrada, letra relando em letra. Não é nem. Então, Tom, seria melhor se fosse xerox do que xerox, para falar bem a verdade para você. Então, o que acontece? A pessoa vem, e isso acontece muito, e eu vou dizer para vocês, muito cuidado com isso. Muito cuidado. A pessoa vem para Israel, fica um ano em Israel, compra lá a pena, porque vende, porque a lojinha da esquina vende pena, vende o pergaminho, vende tudo. A pessoa pega, acha que é só copiar, acha. Nunca estudou a alahota de sofruto, nunca estudou nada. E sai por aí fazendo mezuzá. E sai por aí falando que é kasher. E vende por aí. Entendeu? E esse tipo de mezuzá que o cara não sabe nem escrever o aleph como sofer. E tá por aí fazendo e vendendo. Baratinho. Não comprem. Não comprem. Por favor. Se for para comprar mezuzá, compra da cifra. Mas é R$30 mais caro. Não importa. É melhor gastar mais R$30 do que você gastar 70 e ser um lixo desse. E quanto é rápido da Cefer, você sabe dizer? Não faço ideia. Porque eu consegui uma aqui, uma do Paraguai aqui, mas é uma Sharks, sabe? Eu tenho uma aqui, é uma Sharks. Uma do Paraguai é assim, que eu de Paraguai é a Sharks, né? Não é original. Não vale. A verdade é que não vale. Não tem diferença nem... não vale. Tá? Eu vou ver se eu consigo uma caché esses dias. Faz um esforço. Mezuzá é importantíssimo. Tem que fazer, tem que ter. R$150, às vezes é caro para o bolso da pessoa, mas tem que ter. Aqui em Israel, depende muito onde você compra, entende? Aqui você vai num lugar, ele vai te cobrar. Aqui também tá 150 shekel, ela é mais barata, assim, pequenininha, mais barata, 150. Daí para cima. Você acha de 500, de 700 shekel, um pergaminho de mezuzá. Acha aí, é caro. Tem mezuzá que é caro. Então, depende da meudar, né, Rav? Depende muito. Então, uma vez eu fui num rabada ali, que meu irmão comprar para mandar para o Brasil, ele enfiou a faca. Acho que cobrou 270 no pergaminho para o irmão mandar para o Brasil. Então, assim, tem lugar que é caro. Então, xerox não é kasher, xerox não vale. Mezuzot que não são escritas por um sofer kasher não vale. Não vale. Entende? É muito sério isso, muito sério. Então, é um momento bom para quem entende pergaminho de papel, arrancar o papel, arranca da porta, não vale. Um bom momento. Um momento para tentar pegar a primeira parcela do 13º para investir no mezuzá. Investir no mezuzá melhor. São coisas que faz. Verificar tefilim quem tem mais de 5 anos. Tá bom? Então é isso. Eu vou concluir o vídeo, eu vou continuar aqui, vou concluir o vídeo para dar um REC aqui. Então é isso, shalom, shalom. Nos vemos no próximo shiur. Eu tenho um mezuzá que